Boa noite a todos do Reiki.Brasília. Estamos aqui preparando a nossa live de hoje sobre liberação do estresse e da ansiedade com Sound Healing. Estamos aqui com Camila de Paula. Sejam bem-vindos aí. Camila, se apresente rapidamente para a gente já começar a saber mais. Estou curioso aqui para saber mais sobre Sound Healing. Se apresenta o pessoal do Reiki Brasília e também tem o pessoal que chega na live, já teve pessoas de outros estados, até de outros países aqui. Então, vamos lá. Bacana. Bom, boa noite a todos. Boa noite. Primeiro eu quero agradecer você, querido Renato, pelo convite maravilhoso de estar aqui, né? De poder trazer um pouquinho sobre essa terapia, que é uma terapia nova, né? Relativamente nova aqui no Brasil, tão potente, tão bonita, tão curadora. E, bom, eu tenho uma jornada de autoconhecimento de alguns anos, né? Fiz uma pós em psicologia positiva, fui buscar algumas terapias alternativas, me formei em hipnose clínica e trabalho, né, de forma integrativa com o Sound Healing dentro dos processos terapêuticos. Então, vem sendo uns 8 anos assim de caminhada, de muito aprofundamento interno primeiro, né, de uma autoobservação muito grande. Eu acho que esse foi o grande chamado que eu recebi, né, a partir desse auto-olhar e de todos esses movimentos que eu fiz, especialmente, né, em nível de espiritualidade, energia e subconsciente também, que é um lugar que a gente acessa muito, inclusive, com o Sound Healing, né, camadas mais profundas que a gente carrega. Então, a partir dessas limpezas, liberações e ressignificações, né, esse chamado forte para trabalhar com isso chegou para mim. E desde então eu venho exercendo essa missão através de retiros, imersões, atendimentos individuais, e vem sendo muito lindo, assim, muito bonito, né? Você sabe como é que é, porque você também trabalha com isso. A gente poder ver as pessoas encontrando em si mesmas, né? Porque eu acho que isso é uma coisa importante de se falar, sobre o Sound Healing e sobre qualquer tipo de terapia, qualquer tipo de método que se use, né, para o autoconhecimento, que no final das contas, o crescimento, o amadurecimento, a ressignificação, a potência que a gente encontra dentro da gente, vem do nosso interior. Então, tudo isso são facilitadores, mas quem realmente faz o trabalho somos nós mesmos. Então, eu defendo muito, já falei sobre isso com você, né, que o autoconhecimento, ele é um caminho de vida, é um estilo que a gente precisa adotar. Exatamente. Para que a gente possa reciclar, às vezes, esses excessos que a gente carrega numa sociedade tão movimentada, tão cheia de estímulos, né, que às vezes tira a gente do centro. Hiperinformação. E cria um ambiente que nem sempre... Como? Hiperinformação, né? Hiperinformação. Mais do que em toda a história da humanidade, né, a gente vive o maior momento, né, de excesso de estímulo. Excesso. Que maravilha. Excesso. E a On Reiki On, apesar de ter Reiki no nome, ela é feita de várias terapias energéticas, inclusive o Sound Healing, que você faz parte da On Reiki On, né? E aqui a nossa linha editorial é autoconhecimento, energia, espiritualidade, promover essa doação aqui todas as terças-feiras. A gente se reunia em Águas Claras para doar Reiki. Agora, como não estamos podendo fazer as reuniões presenciais, agora aqui a gente é o local que a gente se conecta e doa já um conhecimento aqui, uma experiência, para que as pessoas já possam vivenciar alguma coisa. E concordo plenamente que o autoconhecimento tem até uma frase que eu inicio meus treinamentos, de Marilyn Franklin, que ela fala que o autoconhecimento é uma porta que só pode ser aberta pelo lado de dentro. Então, a pessoa tem que estar disposta a se comprometer, né, com esse momento presente, entregar essa energia agora e também mudar, né, aceitar, fazer diferente, mudar a forma de pensar, as suas ações, as suas virtudes. A gente fala muito aqui, Camila, das virtudes espirituais, dos 5 princípios do Reiki também. Mas vamos lá e vamos fazer logo um movimento. Como é que seria um movimento para a gente alinhar, harmonizar aqui a energia do pessoal que está chegando? Né? Vamos chegar. Pessoal que for chegando, Lulu, muita gente, Amandinha, todo mundo chegando aí. E quem chegar já vai conhecendo
experimentando o Sound Healing. Perfeito. Então eu quero só falar, né, que a gente vai trazer coisas incríveis aqui hoje. Existem estudos de a gente ficar de verdade de boca aberta, né, com essa potência que a gente pode viver não só através do som, da música e de outras formas também, dos mantras, da nossa fala, do verbo, né, da comunicação. Mas a gente vai começar fazendo um movimento aqui, porque como a gente disse, a gente vive na sociedade mais frenética de todas, é estímulo de todo lado. Então, às vezes, para a gente receber uma informação melhor, para a gente sentir a história de um outro lugar, não de um lugar onde a gente está acelerado, mas de um lugar onde a gente está centrado, né, onde a gente está mais alinhado, a gente vai fazer um movimento com Sound Healing. Então, eu já começo trazendo isso para vocês, que o Sound Healing, né, o som que vocês vão escutar, por mais que vocês estejam escutando um som, é um convite para a gente se voltar para dentro. Então, é um som que propicia, que abre espaço para a gente silenciar. A ideia não é acelerar, não é trazer mais pensamentos e reflexões para este momento, muito embora, às vezes, isso seja uma consequência natural. Mas é um momento da gente simplesmente se sentir, porque é um tipo de som que gera um relaxamento. Basta que a gente respire, não julgue os nossos pensamentos, né? E se entregue. Então, vamos começar? Bora! Estou curioso aqui e eu falo que agora eu aproveito aqui, que já veio Mindfulness, já veio várias meditações da compaixão, agora eu aproveito e me entrego aqui também, participo do processo e está sendo bom demais. Maravilhoso. Eu vou então convidar, né, as pessoas que estão em casa, você, se você quiser sentir também, para fechar os olhos um pouquinho. Né? Quando a gente fecha os olhos, a gente já começa a se voltar para o nosso mundo interno, esse mundo ilimitado, cheio de possibilidades, cheio de vida. Vou convidar vocês também a colocar atenção na respiração e respirar com mais profundidade. A gente sabe que na grande maioria das vezes a gente não usa nem 40% da nossa capacidade pulmonar. E o ar é vida, é combustível, é energia. A gente só vai prestar atenção na respiração e deixar o som chegar. E levar a gente para onde ele tiver que levar. O som vai trazendo energia, abastecendo o nosso corpo, o nosso espírito. Acalmando as nossas emoções. Trazendo mais serenidade. Mais calma.
E a gente pode ir sentindo, imaginando que junto com esse som, pelo topo da nossa cabeça, uma luz cristalina, brilhante, da cor que a gente quiser, vai chegando, entrando e se espalhando pelo nosso corpo, por cada partícula de vida, trazendo saúde, paz. Esse som e essa luz vão adentrando cada camada, cada célula, cada tecido, cada órgão. Te dando harmonia, organizando o seu corpo por dentro. E a gente vai se entregando para essa sensação. A gente vai se entregando para a própria sabedoria do nosso corpo. Para essa inteligência que sabe exatamente o que a gente está precisando nesse momento. A gente abre o nosso coração para receber.
E pouco a pouco, a gente vai retomando a atenção para o nosso momento presente, para o nosso aqui e agora, honrando e agradecendo a oportunidade de entrar em contato com o nosso interior, com o nosso tempo, com a nossa energia, com o nosso coração. E na medida que a gente se sentir pronto, a gente vai abrindo os olhos, retomando. Maravilhoso. Eu imagino Improviso. com a proximidade, né? A gente está improvisando aqui. Imagina que eu toco, eu tenho um sino tibetano e tenho uma tigela também de cristal. E às vezes na aplicação de reiki a gente chega perto assim do ouvido. E interessante, comprovado na prática como é que o som altera mesmo a aplicação ali, a pessoa sente. Imagino aí perto, né? Inclusive estou convidando um amigo do Didgeridoo para vir fazer. Que é um instrumento fantástico. Para fazer uma. Antigo demais. É ancestral, né? Dos aborígenes, né? Sim. E ele faz. Os aborígenes australianos. Australianos. Ele faz uma massagem sonora e uma vez ele deita a pessoa, geralmente um lugar com natureza, né? Uma cachoeira, e toca o didgeridoo em volta da pessoa. É uma sensação fantástica. Posso tocar aqui minha tigela um pouquinho? Claro! Ó. Ele tá cortando um pouquinho. Tá. Voltou. Interessante como que é diferente a tigela de cristal para o sino tibetano de 7 ligas de metal que eu tenho. Isso é bem perceptível. É bem diferente o som. Bem diferente. Mas conte-nos como que funciona. Ó, o Cristiano Didgeridoo, acabei de falar aqui, ele entrou na live aí, ó. Bom demais. Professor de Didgeridoo, muito bom, não conheci esse instrumento maravilhoso, e ele vai tocar pra gente aqui depois, na próxima terça, estamos aqui. Então, como é que seria o processo, Leca? Como é que é o processo de atendimento? Como é que funciona? Você disse que não é uma meditação, não é uma indução, você não usa, você usa linguagem, como é que funciona? Tá. Eu até antes queria falar um pouquinho, só para contextualizar, sobre o estresse e a ansiedade, certo, né? Para ter uma conexão disso com o uso dos instrumentos, né, do som de uma maneira terapêutica. Então, como a gente estava falando no comecinho, né, Renato, a gente vive um momento histórico surpreendente, porque a gente nunca teve tanto acesso a tantas coisas, a tanto conhecimento como a gente tem hoje, mas, ao mesmo tempo, é como se a gente estivesse num lugar onde não cabe mais, onde a gente está tão cheio de coisas, né? São tantos estímulos. Então, além da gente ter muitos estímulos ao nosso redor, e aí a gente está falando de estímulos que a gente percebe conscientemente e de estímulos que nós não percebemos cognitivamente. O som é um deles. Sim. Então, você não para racionalizar sobre, por exemplo, puxa vida, esse barulho de fundo de um martelo está me incomodando. Eu estou sentindo isso me incomodar, né? Às vezes você desliga, sei lá, o ar-condicionado e você fala, nossa, que alívio. É quase como se você parasse ali uma tortura. Porque mesmo que você não esteja direcionando a sua atenção para aquilo está entrando no seu subconsciente, aquilo está mexendo com a sua fisiologia. Né? Então, o som ele tem esse poder. Inclusive, eu não sei se você já viu, né? Mas, por exemplo, quando uma pessoa canta uma nota muito aguda, ela consegue quebrar uma taça de cristal. Sim, sim. Então, o som é uma energia mecânica, ou seja, né, se propaga através do meio. Uma frequência. Então, o som ele interage com o nosso campo, ele entra em ressonância com o nosso campo. Então, é natural
que um som mais harmônico, e as pessoas, só de parar e pensar por um instante, elas vão entender do que eu estou falando. Então, quando você está ouvindo um som daquela chuvinha de fundo, não dá uma sensação de plenitude, de nossa, que delícia, né? Sim. Uma chuvinha de fundo, o som da queda de uma cachoeira, o canto de um pássaro. Então, a gente sabe que esses sons, inclusive, eles são utilizados, né, dentro de processos como, por exemplo, a hipnose, que não vai usar só os sons da natureza, mas vai usar instrumentos também. Então, eles são condutores para nós de estados mais aprofundados de consciência, porque eles geram relaxamento, mas eu vou chegar no relaxamento daqui a pouco, né? Então, esse excesso de estímulo ao nosso redor, somado com todas as responsabilidades que a gente tem, muitas atividades, a gente está o tempo todo ligado, né? A mente trabalhando, se distrai com uma coisa, presta atenção em outra coisa, vira o foco para outra coisa. Então, a gente encontra pouco tempo para, de fato, parar e relaxar. Então, tem um médico, vou falar um pouquinho dele, é o Dr. Herbert Benson, não sei se é essa a pronúncia, né? Mas é um cara que está estudando desde a década de 60, um professor da Harvard, né? Ele estuda estresse há muito tempo. E ele fala que existe uma diferença muito grande entre descanso e relaxamento, por exemplo. E a gente não aprende essas coisas desde cedo. Então, às vezes, a pessoa está o dia inteiro trabalhando, né? E aí, quando a gente está falando de trabalho, a gente está falando que o Brasil é o segundo país mais estressado do mundo. Uhum. Isso tem muito a ver com o trabalho aqui no Brasil. E o primeiro mais ansioso no mundo. Então, a gente sabe que existe uma questão para ser vista nesse lugar. Porque se a gente está liderando esse lugar, né, de ansiedade e estresse, que geram várias coisas no nosso corpo, várias doenças, né, cardíacas, intestinais, pressão alta, e por aí vai, afora, até câncer. Né? Então, esse excesso de estresse, esse excesso de ansiedade desequilibram o nosso organismo. E um organismo desequilibrado, ele fica mais propenso para desenvolver uma doença. Então, quando a gente fala de desenvolver uma doença, a gente está falando de todas essas possibilidades, são muitas, inclusive, né, de coisas que a gente pode desenvolver, mas a gente também está falando das questões que têm a ver com a mente. Então, depressão, compulsão, insônia, as pessoas deitam para dormir, mas acordam cansadas. E a gente sabe que a noite é extremamente importante para a gente se restaurar. As funções que o nosso organismo tem de dia são distintas das funções que o nosso organismo tem à noite. E às vezes a gente deita e não consegue descansar. Então ele pontua isso. Ele fala que o estresse, ele defende isso com unhas e dentes, que é, na verdade, assim, o grande protagonista no desenvolvimento das demais doenças, que poucas doenças não provêm do estresse. Então ele defende que o estresse está nesse centro. E para trabalhar esse estresse, ou seja, eu paro para descansar, então a pessoa trabalha o dia inteiro, faz um monte de coisa, chega em casa e senta na frente da televisão. Então eu não estou relaxando nesse momento, eu posso estar descansando o meu corpo. Só que sabendo que a nossa mente não consegue identificar se você está assistindo um filme de violência ou se você está passando por uma situação de violência, né? Se você está assistindo um filme que te faz ficar mais emocionado e mais triste, ou se você está passando por uma situação na tua vida que está te fazendo triste, ela vai liberar o mesmo tipo de hormônios, neurotransmissores. Então, é como se a gente estivesse estressando o nosso organismo o tempo todo, inclusive quando a gente está em descanso. É como se a gente não conseguisse parar. Então, é uma coisa muito séria, muito estudada, né? E esse médico, professor da Harvard, pós-doutor, super dedicado a esse tipo de estudo, ele defende uma integração, né, entre linhas espirituais. Então ele estudou a meditação transcendental, ele estudou a cura através do som, ele estudou os mantras, né, estudou o yoga, e ele defende muito que esse tipo de ferramenta, a meditação e tudo mais, ajudam a gente a entrar num estado de relaxamento. Quando a gente entra num estado de relaxamento, todo o nosso corpo ele começa a funcionar de uma maneira diferente, né? Isso significa que eu estou liberando dopamina, serotonina, endorfina, ocitocina, tudo que eu preciso para experimentar bem-estar, para me recompor em nível de energia. Como? Restaurar, né? As funções vitais. E isso, o mais maravilhoso disso, Renato, é que isso é o natural. A gente não foi criado dentro de um contexto, então vamos pensar lá atrás, né? Quando o homem surge. O homem ele não foi criado num contexto onde ele tinha tantos estímulos. Então, ele tinha funções muito específicas e ele estava ali em contato com a natureza, ele não estava em contato com a luz, por exemplo. Então, a luz artificial,
Se a gente fala, por exemplo, do momento do sono, né, o que a gente precisa liberar no decorrer da noite não é liberado se a gente tem uma luzinha acesa no nosso quarto. Por quê? Porque a gente está mandando essa informação para o nosso hipotálamo, que vai registrar ou se eu estou deitando com o estímulo visual e luminoso do celular, da televisão, isso aqui não vai liberar melatonina, né? Vai deixar... Não. E isso tem a ver com os nossos ciclos circadianos, que é a coisa mais linda. Quando a gente fala, né, estamos todos conectados, está tudo conectado, às vezes as pessoas interpretam isso de um jeito só de um jeito subjetivo. Mas, na prática, tudo está conectado. Tudo. A gente está ligado ao movimento da Terra. Esse movimento da Terra, as estações do ano é que definem esses ciclos circadianos. Sim. Né? Então, é uma coisa muito bonita. Eu assisti um documentário muito interessante. No pico da pandemia, os sismólogos têm uma profissão que eles medem o ruído da crosta terrestre. Reduziu muito, drasticamente. E os botânicos também, as pessoas que ouvem os animais, foi maravilhoso, porque eles puderam ouvir melhor o som da natureza, sons que somem com os carros, somem com o trem, somem com o avião. Quando retirou isso de uma forma brusca, olha só, um efeito positivo da pandemia. Quando reduziu quase minimamente o transporte, surgiram sons da natureza. Muito interessante isso, né? Então, precisou chegar num pico, né? Via alguma coisa muito horrível, como a pandemia, para retornar. E como você falou, no início não havia essa poluição sonora, né? No início a gente tinha sons da natureza, não tinha esse hiperestímulo o tempo todo e rápido, né? Augusto Cury fala muito do smartphone. Para ele, o smartphone é o mal do século, que causa a síndrome do pensamento acelerado, a síndrome do pânico, as crises de ansiedade. Por quê? É muito estímulo e parece que eu tenho que viver isso o tempo todo, né? Eu não aprendo mais a estar em silêncio. O silêncio, para mim, é irritante. E assim, é um desejo infinito, porque assim, você está sendo estimulado o tempo todo a querer mais. Então, você tem vários modelos que estão entrando, às vezes, sem você se dar conta, inconscientemente, através da propaganda, inclusive o som. Olha só, se eu começar a cantar aqui, não sei se... Provavelmente todo mundo que está assistindo vai lembrar, né? Se eu começar aqui... A gente já sabe do que eu estou falando, né? De qual marca que eu estou falando. Uhum. Então, por exemplo, essa propaganda da Dolly, que fica cantando essa musiquinha repetidamente, por mais que você não goste de refrigerante, por mais que você não pare para assistir, dar atenção para essa propaganda, ela se aloja no seu campo subconsciente. E isso funciona com som, né? Então, uma pessoa gaga, por exemplo, ela consegue cantar sem gaguejar. Por quê? Porque a gente está falando de um trabalho que acontece no hemisfério direito. Outra região. Então, o som, ele mexe com essa potência que a gente carrega, com o campo do emocional, com o campo do subjetivo, com o campo das memórias, e fora o campo da energia. E aí, quando a gente fala de energia, Renata, a gente está falando de um tipo de terapia, né, ou de um uso terapêutico do som que acontece desde que o mundo é mundo, desde que as pessoas existem. Então, nas culturas mais milenares, né, nos hindus, no budismo também, você vai encontrar, por exemplo, o mantra Om. Sim. E o mantra Om, né, que é o nome do projeto Om Reiki, que eu uso, quem fez a formação sabe o que é, porque eu uso direto. Gente, é assim, é o som primordial. Da natureza, do universo. Todo, é uma coisa espetacular. E é engraçado, eu até anotei aqui, né, porque a gente fala disso, por exemplo, no hinduísmo e no budismo, a gente tem essa referência do mantra. Para os indígenas, você tem os ícaros, que são utilizados dentro de um contexto de cura, de conexão com o transcendental, de conexão com esse campo de virtudes, né? De encontrar sentido para a vida, de colocar a gente em contato com algo que sai um pouco desse nosso pensamento lógico, crítico e racional e coloca a gente em contato com o nosso coração. E pasme, olha que curioso, né? O primeiro órgão que se desenvolve no nosso corpo é o coração. Sim. E o primeiro sentido que se desenvolve no nosso corpo é a audição. Né? Então, audição e coração. E aí eu falei sobre hinduísmo, budismo, etc e tal. Você tem os aborígenes australianos, né? Que o nosso amigo deve estar aqui na live, não sei se ele está aí, o Cristiano está aí. Mas... Então, trazendo também todo esse saber, trazendo o som com esse objetivo. Né? As religiões de origem africanas também usam muito a percussão para elevar, né? Para elevar o estado.
E você também tem, por exemplo, os monges beneditinos, né? Que cantavam. É porque a música também entra nesse pacote. Eu vou falar da música daqui a pouco e vocês vão ficar surpresos. O budismo zen, por exemplo, o budismo zen, eles fazem votos de silêncio, mas eles fazem cânticos, poesias e cânticos repetitivos que te conduzem para um outro nível de consciência. Para mim, né? Tibetanos, eu sou músico, né? Então eu uso muita música em todos os processos, na formação eu uso música. Então eu realmente acredito que a música ela é uma forma de elevar a consciência no nível espiritual e elevar a cura também a esse nível emocional, mental e espiritual. Por isso que eu super acredito. Em absoluto. Eu até escrevi aqui, né, que a gente estava falando de várias filosofias antigas, né? Isso é um resgate, o som é uma coisa que já vem sendo propagada há muito tempo, eu gosto de falar isso, né? A meditação, por exemplo, ela foi cientificada muito recentemente, comparado à quantidade de anos, né, milênios que ela existe. Então, esses povos antigos, eles trazem uma sabedoria incrível que dá sinalizações para nós de coisas que nos fazem bem. Assim como a meditação, que vem sendo falada há tanto tempo, e só agora a gente entendeu que a meditação funciona. Mas há quanto tempo isso vem sendo propagado? Sim. Há quanto tempo isso vem sendo dito? E assim é com o som. Né? E aí eu trouxe até, se a gente for pensar antes desses milênios que o som já vem sendo propagado, os xamãs, por exemplo, com os tambores, com as maracas, né, que trazem essa força. Inclusive, Renato, eu não sei se você lembra, mas no ericksoniano a gente também estuda isso. Né? Os instrumentos sendo condutores a estados alterados de consciência. Sim. O que significa isso, gente? A gente está aqui ligado com uma determinada onda cerebral, né? A gente está aqui em beta. Então, quando a gente quer entrar num estado de relaxamento, num estado de mais absorção de informação, num estado onde a gente começa a trabalhar também esse aspecto energético, a gente diminui essa frequência, a gente diminui essas ondas. E os instrumentos, e aí existem vários estudos, né, que comprovam que os instrumentos, eles ajudam com muita rapidez a gente sair, por exemplo, de um modo de alerta e ir para alfa, ir para teta, entrar em estados muito profundos de consciência. Estados esses que também liberam várias substâncias, hormônios e coisas incríveis no nosso organismo. Inclusive... Mas eu queria falar, né, que até no cristianismo isso existe, né? Então, por exemplo, tem uma parte da Bíblia que fala, né? No princípio era o verbo. O verbo estava com Deus. O verbo estava, né? a criação. E o verbo era Deus. Gênesis. E Deus disse, haja luz. Então, assim, está em todo lugar. Aonde a gente olhar, dentro dessa visão, dessa perspectiva da filosofia, da espiritualidade, a gente vai encontrar sinalizações da utilização do som como uma ferramenta de conexão com aquilo que transcende, uma ferramenta que a gente trabalha a nossa energia e uma ferramenta que conecta a gente com esse centro, né? Que gera... E aí, se conectar com isso, cria um ambiente de harmonia para que a gente tenha saúde. O ponto não é curar, é gerar saúde no nosso organismo. Então, é incrível, né? É um ponto importante. Gerar saúde ao invés de procurar doenças. E tem um órgão também que a gente possui, que são as cordas vocais, né? Você falou do ericksoniano, e com a minha voz, só 7% são as palavras, né? Tem a entonação da voz. E com a entonação da voz, eu gero ressonância quando eu falo de uma forma doce, gentil e amável, a princípios do Reiki. Ou quando eu falo, altero meu tom de voz, eu causo o quê? Dissonância. Eu causo na pessoa um distúrbio para ela mesma também secretar o cortisol, a adrenalina. Então, em casa, pratique modular o tom da sua voz para que você não agrida, não só com palavras, mas com o tom, a aspereza, a tonalidade da sua voz. Isso é bem importante. Sim. Nós somos um instrumento musical, né? Se cada pessoa que estiver em casa agora, ao falar, encostar a mão assim, aqui no peito, na caixa torácica, você vai sentir que na medida que você fala, esse som ele vai vibrando, você sente vibrar aqui no peito. E a verdade é que o som ele se propaga através do meio. Então, ele se propaga através das suas células, ele se propaga através do líquido do seu corpo, que é 70%. E, inclusive, o som se propaga 4 vezes mais rápido no líquido do que no ar.
por exemplo, né? Então, o nosso corpo é esse instrumento ressonante. E a gente está aqui tocando uma música. O ponto é, a gente está afinado ou não? Porque a gente sabe que quanto mais harmonizado está esse instrumento, e cada um tem o seu som, cada um tem as suas notas, e está tudo bem, né? Mas quanto mais harmonizado está esse instrumento que somos, esses seres ressonantes que somos, mais saúde a gente gera para o nosso organismo. E aí, olha esse estudo que eu fiquei fascinada, Renato. Teve um estudo que foi feito aqui no Brasil, na Universidade Federal do Rio de Janeiro, se eu não me engano, que eles tiraram células cancerígenas, né, do câncer de mama, que é um câncer mais agressivo, né, um câncer maligno, e eles isolaram, ou seja, eles quiseram retirar o fator placebo, né, para perceber como que realmente o uso do som e etc e tal iria interferir diretamente na célula. Então, eles fizeram isso em loco, retiraram as células cancerígenas, e de cada 5 células cancerígenas expostas à Quinta Sinfonia de Beethoven por 30 minutos, uma morria, as outras 4 diminuíam de tamanho e diminuíam a granulosidade. Não sei se estou falando certo, porque eu não sou médica, né? Mas isso significa que o câncer se tornava menos agressivo, diminuía de tamanho e morria. A gente está falando de uma... Tem um... Como é que ele chama? Bruce Lipton, sabe um cara que escreveu o livro A Biologia da Crença? Ele é um cara fantástico, pós-doutor também, como é que chama? Esqueci. É um cara que, enfim, né, que estuda tudo isso. E aí ele fala que a medicina do futuro é a medicina vibracional. A medicina do futuro é a medicina vibracional, que a gente tem um campo de estudo grandioso, mas por que não existe tanto investimento? Então vejam só o que eu acabei de falar. Se a gente sabe que expor uma célula cancerígena à Quinta Sinfonia de Beethoven pode matar a célula e diminuir ela de tamanho, a pergunta que eu te faço, Renato, é quanto custa para você abrir o seu YouTube? Eu não estou falando que, gente, isso daí precisa de muito estudo científico, né? Então, são estudos que precisam ser muito aprimorados. Isso significa que pode melhorar muito mais. Mas quanto custa para você escutar a Quinta Sinfonia de Beethoven? Então, assim, os estudos, eles acontecem a partir de investimentos. E os investimentos se dão a partir de grupos que têm algum tipo de interesse, né? De criar algum tipo de produto, alguma coisa. Então, isso acaba não tendo tanto investimento assim. Mas é uma área que tem muito para se expandir e que comprovadamente gera uma alteração nas células, gera uma alteração... Existem estudos que falam que gera uma alteração no gene, né? No genoma humano. Genoma. Gera alteração... Tem um vídeo que a gente passa até no Reiki, no curso do Reiki, que é sobre os cristais de gelo. Já viu esse estudo? Tem até uma exposição que eles expõem, eles fotografam os cristais de gelos que são expostos, né, a palavras, a ações negativas e a músicas e palavras positivas. O cristal de gelo se transforma completamente. Então a molécula da água reage também ao som ou a palavra falada, né? Então, Exato. Super Exato. acredito. E eu vou te falar mais, né, Renato? O que a gente observa com tudo isso? Eu sei que o que eu estou falando está afetando a fisiologia do meu corpo, está afetando a minha energia, está afetando as minhas emoções. E se eu estou falando para você, que é o que você acabou de trazer, eu sou um instrumento, eu estou ressoando uma nota aqui, né? Eu estou trazendo o meu verbo, a minha fala, que vai entrar em você, que vai entrar em ressonância com você. Então, o que eu posso gerar no outro? Existia um estudo também, logo que eu conheci o Sound Healing, que eu fiquei encantada, eu falei, gente, o que é isso? Que coisa maravilhosa. Eu entrei num estado tão intenso, assim, de sublimação, né, de entrega, de relaxamento, que eu falei, gente, que coisa maravilhosa. E aí eu fui ver um livro, né, do terapeuta que me atendeu, que é meu professor também, um querido, Felipe Sucupira. E aí, nesse livro, tinham vários estudos de células cancerígenas sendo expostas a diferentes instrumentos musicais. E aí, cada instrumento tinha um efeitos incríveis, etc. e tal. E o último instrumento, né, do estudo era a voz humana. E de todos os instrumentos utilizados, o que mais gerou efeito, né, de desintegrar a célula cancerígena foi a própria voz humana. Então, gente, a gente carrega um poder dentro de nós, uma capacidade da gente se regenerar, da gente se reinventar, da gente plantar nesse universo que é pura energia, coisas tão bonitas e coisas tão incríveis,
É só a partir disso, a gente pode começar por esse alinhamento, o alinhamento da fala. O que eu estou trazendo para o mundo? O próprio relacionamento, né? Ao invés de criticar, elevar o tom de voz, surpreenda, elogie, fale, seja gentil e amável, né, com as pessoas. Que aí você vai estar reverberando a cura, né? A positividade. E isso gera doença, porque tem muita gente que se alimenta bem, que faz check-up todos os meses e não se liga nisso, que o pensamento e a reverberação dela através da voz, do que ela diz, causa doença nela e quem está à sua volta. Então muita gente, nossa, se cuidava e teve câncer, porque não é só a parte de remédio, de alimentação, é a parte também de qual é a energia que eu estou emanando. Exato, exatamente. Camila, como é que funciona o seu atendimento? Eu gostaria de que você falasse mais para quem eu já conheço, né? Mas para quem não te conhece, como é que funciona o treinamento? E qual frequência que você lança? Os atendimentos individuais? Como é que funciona? Sim, bom, como eu disse no começo, né? Eu fiz uma pós em psicologia positiva, fiz coaching, hipnose. Então, eu acabei abraçando muitas ferramentas diferentes que são muito complementares. Então, dentro de um processo com uma pessoa, eu acabo intercalando dependendo do que aquela pessoa precisa. Então, uma pessoa pode fazer só uma sessão de sound healing? Pode. Né? Se a pessoa está buscando isso, gerar um ambiente saudável dentro dela mesma, buscar esse relaxamento, buscar essa nutrição de energia, de paz interior, para que ela fique bem, para que ela se sinta bem, para que ela melhore o estado, né, de humor, a energia, maravilhoso também. Mas às vezes a pessoa quer fazer um trabalho mais aprofundado. E aí, por exemplo, às vezes eu misturo um elemento. Então acontece também, né, de eu trabalhar uma hipnose utilizando os instrumentos como respaldo. Então isso facilita muito. Então, às vezes, a pessoa quer trabalhar numa crença específica, num trauma que ela viveu, em alguma coisa mais específica, né? Algo mais específico. Então, eu consigo misturar esses elementos, usar essas ferramentas de forma que a gente está trabalhando isso. E aí é um pouco daquilo que você falou no começo, né? Dentro de um processo terapêutico, a gente vai trabalhar o movimento, a ação também. Então, existe esse lugar de eu recebo, né? Eu me entrego para receber, para silenciar, para me sentir, para me alinhar. Mas eu também, na medida que eu vou recebendo, e me olhando e me percebendo, eu vou gerando mais clareza sobre o que eu realmente quero, sobre o que eu estou buscando e para onde na minha vida eu preciso canalizar minha energia para realizar os meus sonhos, para ter melhores relações, para obter, né, buscar os meus objetivos e as minhas metas. Então eu sinto que a visão integral da vida, ela não exclui nada, ela não exclui o espírito, ela não exclui a matéria, ela não exclui a medicina, ela não exclui a filosofia antiga. A gente integra essas forças. Uma integralidade sistêmica, né? Uma integralidade sistêmica. Tudo são sistemas. Quando a gente se percebe, né? Quando a gente se percebe como um ser integral, a gente só tem a ganhar. Porque a gente olha para esse todo, abraça essa potência que a gente é, quando a gente se integra. Então, os processos, eles se dão assim, né? Porque você não falou, mas a gente se conheceu no coaching, né? A gente se conheceu em formações de coaching que vai integrar também a parte cognitiva, comportamental, sim, a parte de estratégia, de planejamento pessoal. E tudo são ferramentas. Exato. Também acredito muito nisso. E por isso que eu criei a On Reiki On também, a comunidade On Reiki On. Para não ter, só isso funciona. Não, nós vamos atuar de forma holística, sistêmica, integrativa, né? E para que as pessoas consigam, de acordo com a sua demanda, como você falou, que as demandas vão surgindo na medida que eu vou me autoconhecendo, né? Então, a partir dali, você vai integrando todas essas terapias energéticas e cognitivas para atingir o objetivo que é o desenvolvimento humano. E a cura holística, a cura energética em outro nível, além do... até você falou do estresse, eu falo sempre de um dado da OMS que 90% das doenças possuem origem psicossomática. E o Brasil, como um país que você falou que é ansioso e estressado, mais do que nunca precisa do desenvolvimento dessas terapias integrativas e complementares à medicina tradicional.
Então, o Cristiano entrou aí e até falou Oráculo dos Cristais de Água, na verdade, esse vídeo. Muito, muito interessante esse documento. É um documentário também. E gostaria, a gente já está se encaminhando aqui para... O que você gostaria de falar, assim, deixar de mensagem para o pessoal aqui do Reiki Brasília, o pessoal que entrou na live, para mensagem Pode final, falar. baseada em tudo que você já experimentou com Sound Healing, com coach, com a linguagem ericksoniana, que também revolucionou todos os meus atendimentos, minhas formações, uma coisa maravilhosa. E eu procuro dizer que não existe um caminho, né? Existem várias ferramentas, vários métodos que vão se encaixar com o que você pretende, com o seu objetivo, e que a caminhada ela não tem fim. A caminhada espiritual ela é diária. Eu preciso caminhar o caminho diariamente e me aperfeiçoar. Não é um lugar que eu chego e posso descansar, que agora eu estou aqui pleno. Não existe isso. Resolvi tudo. Eu acho que a mensagem, é que nós somos seres incríveis. E que eu acho que é muito importante a gente reconhecer, você aí que está assistindo consigo mesmo, reconhecer o tamanho da sua potencialidade, que você possa perceber que é possível que você se torne o mestre de si mesmo. A gente foi tão condicionado durante tanto tempo a buscar, né, algo que vai, uma ferramenta, um conhecimento, um saber que vai resolver a nossa vida, mas eu sinto que a gente pode usar qualquer tipo de ferramenta e qualquer tipo de conhecimento como um canal para a gente entrar em contato com a nossa própria potência interna. Porque na medida que a gente cuida desse espaço interno, na medida que a gente trata dessa terra, né, que vai trazer a possibilidade de florescimento de um jardim maravilhoso, na medida que a gente aduba essa terra, que a gente joga água nessa terra, a gente não precisa nem se dar o trabalho de enfiar a mão na terra e puxar a semente. Ela vai crescer. A gente carrega essa potência. O nosso corpo é extremamente inteligente, ele é sábio. Mas ele precisa, Renato, de substância. Eu preciso fazer a minha parte. Porque ele está aqui, 24/24, fazendo o melhor que ele pode. Às vezes ele não está fazendo o melhor, porque eu, às vezes por falta de conhecimento, por não entender desse funcionamento, não estou entregando espaço para ele descansar e se regenerar. Esses momentos de relaxamento, de introspecção, de conexão, de diminuir os nossos ritmos, de silenciar, para permitir, né, que essa regeneração aconteça por conta própria. É esse o tamanho do poder que a gente carrega. E na medida que a gente entra nesse caminho, que eu digo que é o caminho do auto-amor, é um caminho onde eu encontro o tempo para me olhar, porque eu mereço. O ponto não é, como a gente falou antes, né, não é tratar a doença, mas eu mereço me sentir bem comigo mesma. Eu mereço a saúde, eu mereço o bem-estar, eu mereço ser feliz, eu mereço sentir paz dentro de mim. Eu não preciso passar minha vida inteira sentindo que eu estou dando voltas em círculos. E essa é uma decisão, né, Camila? Essa é uma decisão que você pode tomar. É uma decisão. Que está no seu controle, ao invés de ficar se preocupando com o que está externamente, não está sob o meu controle. Essa é uma decisão que eu posso tomar e me permitir diariamente, né, viver uma serenidade, uma paz interior, que já foi até assunto aqui da live. Então eu queria te agradecer a todos que estiveram aqui na live, que a gratidão é uma coisa que a gente cultua aqui muito como uma virtude, e virtude é algo que você tem que praticar, não é teoria. Então eu gostaria de não só dizer obrigado, mas de expressar a minha gratidão e do Reiki Brasília, da On Reiki On. E quem quiser encontrar a Camila, ela Camila de Paula, né? O Instagram, e tem o site também. @ela Camila de Pádua. Camila de Pádua. Ela Camila de Pádua. E o site também que pode encontrar. Então, gratidão. E espero que você volte mais vezes aqui com outras terapias, com outros movimentos. E a gente está sempre co-criando. A Camila de Pádua faz parte da On Reiki On, né? Tá lá no site da On Reiki On. E em breve a gente vai co-criar alguma coisa juntos aí. Agradeço a todos que nos assistiram. E até a próxima live, terça-feira, 20 horas. Opa! Obrigado. Gratidão.